está no versículo 1 a 3, que diz assim, ó, toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Preste atenção. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Olha só. Porque os magistrados, você já ouviu falar essa palavra magistrado? Você sabe o que é? Olha só. Os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Misericórdia. Agora vamos ver aqui então, que era essa autoridade aqui. Olha, naquela época, então vamos ver aqui sobre aquela época. Por que Paulo escreveu isso? Ó. Naquela época, devido à grande perseguição aos cristãos, olha aí, por parte dos governantes, parecia incoerente se submeter às autoridades que faziam de tudo para destruir a fé cristã. Paulo trata deste assunto com muita cautela e denomina os governantes de autoridades superiores, constituídas por Deus. A sua intenção é levar os cristãos ao respeito e à submissão, a fim de evitar qualquer tipo de represália. Olha aí, queridos. Pilatos, por exemplo, mesmo sendo um homem mau, olha aí, mau, ouviu dos lábios do Senhor Jesus que a autoridade que ele possuía vinha de Deus. Eu já falei isso aqui, João 19:11, vai lá no canal Leves e procura essa palavra lá, tá? Olha só. Portanto, se levantar contra uma autoridade que foi constituída por Deus, lembrando a você que Pilatos era mau e que os governantes naquela época eram maus, já tinha corrupção também naquela época, lembrando a você isto. Se levantar que foi constituída por Deus, seja espiritual, seja civil, seja judicial, é um ato de desrespeito e principalmente de rebeldia que acarreta graves consequências e desordem social. É claro que se uma autoridade exige algo que é contra a justiça humana, olha só, contra Deus e contra a sua palavra, não temos nenhuma obrigação de sujeitarmos a ela. Está lá em Atos 5:29. Vamos ver o que está em Atos 5:29? Essa palavra é importante, porque os dias que nós estamos vivendo, dias que nós poderemos vir a viver, nós vamos precisar isso aqui. Jesus amado. Atos 5:29. O que diz lá? Diz assim, porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, o que Paulo está tratando aqui? Que toda autoridade ela é constituída por Deus. Ele está falando de um modo geral. Não é apenas ao presidente, o togado, não. Autoridade. Por exemplo, o pai, a mãe, são autoridade. O que ele está mostrando? O filho que desobedece os pais, ele está indo contra os planos propostos de Deus. E vai ter consequência. O funcionário que desobedece o patrão ou o gerente, aqueles que são superiores, que estão autoridades sobre a vida dele ali na empresa. A mesma coisa na igreja. O pastor é autoridade ali na igreja. Quantos crentes que, tá nem aí para a palavra, para a mensagem,
Ah, porque o pastor, porque se eu fosse pastor, a pessoa não colhe as consequências. Mais cedo ou mais tarde a conta chega, a fatura chega para essa pessoa. É que ele está tratando aqui. Ele não está tratando aqui só de autoridade judicial, magistrados, não. Tá bom? Mas lá em Atos 5:29, Pedro fala, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nesses termos, nós poderemos ter aí leis que irão contra a palavra de Deus. Lógico que isso aí poderá acarretar as consequências também, tá ok? E o outro ensino aqui de Romanos que eu quero passar para você, Romanos capítulo 13, é o que fala assim, olha, o versículo 8 a 10. A ninguém devais coisa alguma, olha aí, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento nessa palavra, se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, eu gosto muito desse texto aqui. A ninguém devais coisa alguma. O verdadeiro cristão jamais deixa de pagar suas dívidas. Gente, olha aqui, gente. O verdadeiro cristão jamais deixa de pagar suas dívidas. Sejam impostos ao governo, mesmo sendo impostos caros, porque naquela época já era caro o imposto. Sejam dívidas com o seu próximo. A única dívida que devemos possuir é o amor uns aos outros. Então, queridos, vamos orar agora, porque são duas áreas que a gente precisa muito da graça de Deus. Uma é essa questão da submissão às autoridades. Deus te dê graça, te dê paz. Quantas pessoas que têm sofrido porque não sabem viver debaixo de autoridade. Quantas pessoas que ora estão numa igreja, ora estão em outra igreja, porque não querem estar debaixo da autoridade do pastor. Certo? Aí não para. Quantas pessoas não param em emprego porque não querem estar debaixo da autoridade ali do patrão, do senhor ali. Vem a consequência, vive desempregado e assim por diante. E essa questão aí, a ninguém devais a não ser o amor, é sério, gente. Lógico que é muita gente hoje em dívida, muita gente, e essa é a orientação da palavra de Deus. Eu tenho orado já há um bom tempo pedindo a Deus para que me dê graça, vitória, de eu poder viver isso aqui. Vamos orar? Querido Deus e Pai, te agradeço pelo dia que o Senhor fez. Te agradeço por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui trazendo essa palavra. Que ela venha resultar em graça, bênção e vitória. Senhor, eu sei que eu tenho sido abençoado com essa palavra, mas eu quero que essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, ao vivo, às 5 horas, nesse horário, seja abençoada também. Aquele que vai ouvir no decorrer do dia, aquele que vai ouvir, seja na minha página do Face ou no canal Leles, que essa pessoa seja abençoada com essa palavra, que o teu Espírito fale com ela. Senhor, dê graça e paz, a devida paciência, a devida sabedoria, para que essa pessoa esteja debaixo das autoridades, saiba ser submissa. É lógico, evidente, que o Senhor dê a ela fé, porque quando essa autoridade for contra o Senhor, aí sim, como diz Pedro, mais importa obedecer a ti do que ao homem. Dê graça, dê paz, dê vitória em nome de Jesus. Aquele que tem dificuldade de estar debaixo da autoridade dos pais, debaixo da autoridade do esposo, debaixo da autoridade do patrão, dos seus pastores, que o teu Espírito dê sabedoria para ela entender essa palavra e colocar essa palavra em prática. Senhor, mas aqui o teu servo Paulo também ensina para não devermos nada a ninguém a não ser o amor. Pai, vivemos em um país onde muitos estão endividados, onde muitos aquilo que recebe não está conseguindo pagar seus compromissos. Muitos com nome, às vezes, na lista de mal pagadores. Mas a tua palavra diz, a ninguém devais a não ser o amor.
dê graça, dê paz, vitória, sabedoria a este homem, a esta mulher, a este jovem, de entender no seu coração essa palavra. Dai condição ao teu filho, à tua filha, que teve um grande prejuízo, dai condições que ele, que ela, coloque a sua casa em ordem. Senhor, sabemos que, às vezes, aqueles que estão endividados, porque não sabe administrar o que ganha, muitas vezes tem a questão da ostentação, às vezes dá um passo maior do que a perna, adquirir bens que não deveria, às vezes fora de hora. Mas a gente sabe que há aqueles que muitas vezes estão endividados, porque ele perdeu o emprego, a sua renda caiu, houve um acidente, uma enfermidade, algo assim que veio repentinamente. Mas eu peço a Ti, em nome de Jesus, entra com a Tua bondade, compaixão, com a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Pode tomar a água. Eu sugiro a você, procure, pega suas contas, suas dívidas, se você está juntando conta de água, luz, telefone, pega essas contas, apresente a Deus. Senhor, a Tua palavra diz, a ninguém devais a não ser o amor. Me ajude a colocar a casa em ordem. Deus, ao usar de misericórdia, vai te abençoar. Olha, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Queridos, compartilhe essa palavra. Abençoe seus amigos e sua família aí do Face. Olha, um beijo no teu coração. Amém? E viva Cristo.